Bom, agora que está gravando, conforme determinou a senhorita Camila Oliveira Chagas, né? Brincadeira, hein, Camila? Ou como diz o stand-up pernambucano Niagra, é brinks. Né? Essas linguagens das tecnologias da informação, das novas gerações. Né? Muito bem. Bom, estávamos lá na tríade dos elementos estruturantes constitutivos da linguagem que representa a primeira estrutura do direito, ou, como diz o professor Niklas Luhmann, o primeiro nascimento do direito. Para Luhmann, existem 3 nascimentos do direito. O primeiro deles é a constituição da lei, ou seja, a construção da norma da lei é o primeiro nascimento do direito. O segundo nascimento do direito seria a decisão judicial, a prolação da sentença, para Luhmann. E esse segundo nascimento do direito tem um outro nascimento, que é a execução dessa decisão, a execução da sentença. Que para Luhmann não adianta prolatar uma decisão judicial e essa decisão judicial não ser executada, não haveria sentido. Então, para Luhmann, o primeiro nascimento do direito é um nascimento único, só existe um, né? E o segundo nascimento é dividido em 2, em prolação e execução da sentença. Seriam esses 3 momentos, portanto, da vinda do direito ao mundo jurídico, né? O sistema é o sistema jurídico, e o direito, portanto, se materializaria por esses 3 momentos dentro desse mundo denominado mundo jurídico. E nós estamos analisando aqueles 3 elementos da linguagem que são apropriados pela linguagem do direito, como diz o professor Niklas Luhmann, mas também já dizia Tobias Barreto, né, quando disse lá no século XIX que a linguagem do direito cheira a mofo, reconhecendo, portanto, que o direito é um sistema de linguagem, e o professor Luhmann, no mesmo sentido de Tobias Barreto, ou naquilo que eu chamo de congruências cognitivo-linguísticas entre Niklas Luhmann e Tobias Barreto, né? Estamos analisando os elementos denominados de semântica, sintaxe e pragmática. Vimos, portanto, que a semântica ela é o elemento responsável pela construção do sentido dessa lei, ou do sentido desse primeiro nascimento do direito, como diz Luhmann, né? Ela, portanto, não está preocupada com a estética, ela não está preocupada com a forma, ela não está preocupada com a moldura. A função da semântica é, fundamentalmente, dar um sentido para a linguagem, né? Ontem mesmo, numa reunião do CONSUNE, do Conselho Universitário, eu fui relator de um processo e tive que dar um parecer, prolatar uma decisão para que todo o corpo do Conselho Universitário da Universidade Estadual da Paraíba votasse favorável ou não, corroborando ou não a decisão do relator, e uma professora do CCT, do Centro de Ciência e Tecnologia, dizia, mas o que o professor Luciano falou é a mesma coisa, as palavras são diferentes, mas é a mesma coisa. E eu disse, não, professora, não é a mesma coisa, porque quando nós estamos no direito, elas adquirem um sentido jurídico à palavra. Então, obviamente que ela não é uma palavra jurídica. O direito vai se apropriar das expressões de outros espaços, da literatura, da física, da química, da filosofia, enfim, de vários espaços. E quando o direito traz essa expressão para dentro de si, ele normativiza essa expressão, ou seja, ele ressignifica essa expressão. Então, no direito, ela tem um sentido que só cabe no direito. Fora do direito, ela não tem o mesmo sentido. Então, ela tem que sofrer uma interpretação à luz da estrutura do direito. Eu tentava explicar isso para a professora de que uma coisa seria aquela palavra lá na física, ou na tecnologia, ou em outro espaço. Quando ela vem para dentro do jurídico, ela adquire outra roupagem linguística, digamos assim. No sentido aqui, ou seja, a semântica reconstrói o sentido da expressão para o quê? Para ela se tornar jurídica, né? Ou seja, a semântica realiza uma alquimia na palavra para ela se tornar jurídica. E é essa alquimia que a semântica realiza que faz da linguagem do direito uma linguagem científica, como dizia Kelsen. O direito só é ciência, não por causa do objeto que ele tem, porque o objeto do direito é o direito, não é outro. Como diz Luhmann, só o direito pode dizer o que é direito, só o direito pode dizer o que não é direito. Então, qual é o objeto do direito? O direito, não tem outro, né? A questão é que, quando
o direito, através da semântica jurídica, se apropria desses termos e realiza a alquimia, agora eu tenho a ciência do direito, essa linguagem jurídica. O direito é ciência porque ele inventa uma linguagem jurídica. Se ela for uma linguagem filosófica, não é ciência do direito. Se ela for uma linguagem sociológica, não é ciência do direito. Se ela for uma linguagem política, não é ciência do direito. Se ela for uma linguagem moral, não é ciência do direito. Se ela for uma linguagem teológica, não é ciência do direito. Para ser ciência do direito, como disse Kelsen, ela precisa ser uma dogmática jurídica. E o que é a dogmática jurídica? É a linguagem do direito esculpida pela norma, que é, como nós estamos dizendo, inicialmente semântica, como vimos no encontro passado. Ou seja, é a semântica que realiza, portanto, a alquimia de transformação de qualquer linguagem em uma linguagem jurídica. E se a semântica constrói esse sentido, portanto, a função da sintaxe, como dizem os teóricos da linguagem, por exemplo, no Brasil, e aqui é uma sugestão, não tenho dúvida, aliás, não é nem uma sugestão, aqui é uma determinação, como fazem determinadas pessoas aqui nessa sala, como Camila Oliveira Chagas, né, que determinam as coisas. Foi Brinks, novamente, Brinks. Não é uma sugestão, é uma indicação. Leiam, procurem aí. Eu penso que, não sei se agora ou no próximo semestre, vocês vão ter introdução ao estudo do direito. É agora ou é no próximo? Já é agora? Já começou. Uhum. Ah, já começou, né? Pronto. Procurem aí no Aristóteles americano, né, também conhecido como Google, textos do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, ou um livro dele chamado Dogmática e Zetética, ou qualquer escrito de Técio Sampaio Ferraz Júnior sobre construção da linguagem do direito e interpretação dessa linguagem do direito. E se forem mais avante ainda, né, mergulhe aí nesse Google, né? Vocês nem gostam, né, dessas novas tecnologias, né? Vocês nem gostam. É só tirar o smartphone de vocês por 30 segundos que vocês já piram o cabeção, né? Vai fazer o quê? Diz Laís aqui, eu tenho tudo em PDF. Quem quiser pode falar comigo tá vendo? Tem tudo em PDF. Quem quiser pode falar comigo no privado. Mas você é hacker ou é cracker? Laísa Maria Martins Valentim. Quais são os seus procedimentos de ter tudo em PDF? Bom dia, professor. É porque eu paguei essa cadeira já. Aí eu tenho tudo. Pagou? Foi? Quanto é que você pagou nessa cadeira? Minha alma. Bom, meu querido, então foi alto, viu? O preço foi alto, não foi brincadeira, não. Muito bem. E se, como gostam muito dessas novas tecnologias, mergulhe aí no Google e procure, veja se encontram um livro de Tobias Barreto intitulado Introdução ao Estudo do Direito. E aí você vai ver, aí você vai ler o que a gente pode chamar de bomba linguística jurídica, lá de 1880 e alguma coisa. Muito bem. Então, se a semântica constrói o sentido, a sintaxe ela é a responsável pela construção de um plano de investigação dos signos linguísticos. Ela, portanto, assume a função de construir esse plano investigativo de quais são os signos linguísticos inicialmente. Para o quê? Com esse plano de investigação de quais são os sinais, quais são os signos, né? O que é uma metáfora, o que é uma analogia, o que é uma semelhança, sair do significante para chegar no significado. Então, como tem toda essa complexidade linguística, que está assim, como se estivesse em uma nuvem, a sintaxe aparece para construir uma organização de todas essas complexidades linguísticas. Então, ela é responsável por esse plano investigativo para o quê? Para construir algo chamado deslocamento na relação da forma. Ou seja, é a sintaxe que vai posicionar na norma o que é sujeito, o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é predicado, etc., etc. Ela é responsável, portanto, pela forma da linguagem do direito. E para Kelsen, mais uma vez, porque Kelsen interpreta
que a linguagem científica do direito é a dogmática, ou seja, é a lei, não são os livros jurídicos, né? Não é a jurisprudência, como pensa Karl Lawrence, por exemplo, como já falamos aqui, né? É a linguagem normativa para Kelsen. E, então, se para Kelsen a ciência do direito é a linguagem normativa, significa dizer, por outras expressões, o quê? Que para Kelsen, direito é forma. Ciência do direito é fundamentalmente forma. Por isso que, dentre tantas as teorias inventadas por aquele rapaz chamado Hans Kelsen, né? E olha que Kelsen tem uma aparência assim de uma pessoa bem comportada, né? Parece aquele menino que foi criado com leite molico, né? E rocambole, algum assim. Nunca comeu feijão verde com galinha de capoeira, nunca comeu um cuscuz, nem nada assim, né? Tem aquela carinha assim redondinha do menino bem comportadozinho, aquele menino que reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria antes de dormir, né? Mas para ter aquela capacidade de construir tantas teorias, rico, criado pela avó, menino, diz aqui, Adelaide, menino rico, criado pela avó. É bem por aí. Mas possa ser que aquela estética oculte uma pessoa totalmente desviante, né? Vai que Kelsen enchia a lata, né, para revelar em si próprio aquela capacidade extraordinária de produzir teorias. Vai que Kelsen fazia como um menino fazia lá em Queimada Grande, né? Escondia as garrafas de cana embaixo do colchão de capim seco. E quando o avô ia dormir, ele dava uns goles antes de né, apagar definitivamente para as suas 8 horas de sono. Eu penso que Kelsen tomava umas escondido da avó. Umas não, todas, né? Que, afinal de contas, é muita capacidade, digamos assim. E por isso que ele inventou, dentre as suas teorias, ele inventou uma teoria chamada legitimidade pelo procedimento. E legitimidade pelo procedimento é algo que está dentro de forma, não é outra coisa. E a lei, para Kelsen, é legitimidade pelo procedimento. Ou seja, ou a lei cumpre o procedimento para ser lei, ou ela nunca será lei. E quem determina, portanto, essa forma é sempre a sintaxe. Ou seja, a sintaxe da gramática, na ideia de Kelsen, ela se torna uma sintaxe da gramática jurídica. Ela vai dar a forma jurídica àquilo que ele vai chamar de dogmática do direito, ou ciência do direito, né? Porque dogmática existem várias. Existe a dogmática teológica, né? Como, por exemplo, a lei de Moisés. É a representação da dogmática teológica do povo judeu, e assim por diante. Enfim, a sintaxe, ela vai, portanto, organizar, através de uma investigação, organizar esse mundo dos signos linguísticos. Ou seja, com a forma, porque o sentido eu já tinha, nós já nos referimos aqui ao sentido, artigo 155, artigo 157, artigo 213, artigo 217-A, fizemos a leitura desses artigos. Diga, Lorena. O senhor pode trazer novamente a questão da legitimidade pelo processo, porque eu não entendi muito bem, não. Legitimidade pelo procedimento, Lorena. Legitimidade pelo procedimento foi a construção. Lembra-se que na aula passada, no encontro passado, falamos aqui sobre validade da norma, vigência da norma e eficácia da norma, né? Para Kelsen, para a lei ter validade, vigência e eficácia, para chegar a esse mundo, é preciso que ela cumpra por uma legitimidade de procedimento, ou seja, é preciso que quem apresente o projeto de lei tenha competência para apresentar. Por exemplo, a Câmara Municipal de Campina Grande votando um projeto de lei em matéria criminal. Inadmissível. Por quê? Porque as câmaras de vereadores e as assembleias dos estados não têm competência para fazer lei em matéria criminal ou processual penal. Ela só tem competência para outras matérias. Para essa, a matéria é exclusiva do Congresso Nacional. Se a Câmara Municipal de Campina Grande fizesse uma lei em matéria penal ou processual penal, ela não poderia ter validez e nem tampouco vigência. E eficácia ela não teria nunca, porque ela não pode ser aplicada. Essa lei ela seria inconstitucional. Aqui está uma ideia de legitimidade pelo procedimento. Quem tem que propor o projeto de lei tem que ter competência.
quem vai votar o projeto de lei tem que ter competência, ou seja, a casa tem que ter legitimidade para votar o projeto. Exemplo, vamos dar um exemplo concreto, à luz da Constituição, da teoria de Kelsen. Vamos lá. Vocês vão ver isso lá em Direito Internacional, quando tiver a disciplina de Direito Internacional Público, e vão ver isso também naquilo que os constitucionalistas gostam muito de falar, assim, o direito dos direitos, o direito constitucional, né? Porque o paradigma é o paradigma do Estado constitucional. Né? E tem hora que a gente pergunta assim, para que serve o direito constitucional, né? Às vezes eu tenho uma dúvida imensa, assim, toda vez que eu olho para o direito constitucional, eu fico me perguntando, direito constitucional e água de salsicha, serve para quê exatamente? Né? Para que serve água de salsicha? Eu fico me pergunto quando comprar aquelas latinhas de salsicha da Wilson, que fica aquela água lá dentro da latinha que você tira a salsicha. E essa água, eu vou fazer o que com ela? Para que ela serve? É a mesma ideia que eu tenho, mais ou menos alguma coisa assim. Também. Até 2004, com a edição da Emenda Constitucional 45, os estados nacionais, como o Brasil, que queriam, por exemplo, internalizar um tratado internacional de proteção e defesa dos direitos humanos, tá? Vamos lá, como a Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, que o Brasil internalizou em 92. Né? O Tratado ONU de Palermo sobre Criminalidade Organizada Transnacional, que o Brasil internalizou em 94. Até 2004, com a edição da Emenda Constitucional número 45, qual era o procedimento de legitimidade? O Brasil participava da construção do texto do tratado, né? E depois, quando era votado na Assembleia da ONU, então o Brasil trazia o tratado, internalizava pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. O tratado entra pelo Poder Executivo Federal, pela Presidência da República. O Executivo Federal encaminha para o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. O Congresso Nacional vota o tratado, emite um decreto legislativo, devolve para o Presidente da República, para a Presidência da República, que emite um decreto executivo, junta com o decreto legislativo e manda para a ONU. Está internalizado. Aquele tratado agora tem força jurídica no direito constitucional brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal afirmava: esses tratados não são normas infraconstitucionais ordinárias e não são normas constitucionais. O Supremo afirmou: esses tratados são normas supralegais. Eles estão acima da lei federal e abaixo da Constituição. Eles estão navegando aqui. Ou melhor dizendo, eles estão flutuando aqui entre norma infraconstitucional e a Constituição, que é o teto, digamos assim. Em 2004, veio a Emenda Constitucional número 45, que diz o seguinte: o procedimento é o mesmo, entretanto, né, a votação no Congresso Nacional não será por maioria simples, como era até 2004. A partir da edição da Emenda 45, todos os tratados se submetem à votação dupla em ambas as casas, Câmara e Senado, e por votação de 3/5 de cada casa. 3/5 dos 514 deputados e 3/5 dos 81 senadores. Esse é o novo procedimento desde 2004. Aqui está legitimidade pelo procedimento. Se isso não for cumprido, o tratado não tem vigência no direito brasileiro, ele não tem força normativa no direito brasileiro. É preciso que isso seja cumprido. Lorena, aqui está uma tradução da teoria da legitimidade pelo procedimento de Hans Kelsen, aquele menino que tinha essa mania de inventar teorias, né? Enfim, muito bem. Então, na análise sintática, que elabora esse plano de investigação, na verdade, ela vai construir uma regra formal. Ou essa regra formal existe, ou não haverá dogmática do direito, porque não terá forma, não terá uma estética, não terá uma moldura, porque sentido já tem dado pela semântica. Com essa forma não é com o sentido, é com a forma,
Com a forma, eu vou saber quem é o emissor da comunicação jurídica, como diz Luhmann. Vocês estão lendo lá a argumentação jurídica de Luhmann, e Luhmann chama comunicação jurídica, ele não chama linguagem, lembre-se. Né? Para Luhmann não existe argumentação jurídica, nem linguagem jurídica. Para Luhmann existe comunicação jurídica, e ele explica o que é comunicação jurídica, qual é o sentido. Então, agora que eu tenho a regra, numa moldura, numa estética, essa forma, ela traduz quem é o emissor da comunicação jurídica e quem é o receptor da comunicação jurídica. Como assim, Luciano? Vamos lá. Outro exemplo, outra ilustração. No artigo 155, vamos pegar o artigo 155, que é uma forma. É um sentido e é uma forma. É uma semântica, é uma sintaxe. Ele diz, subtrair, vírgula, para si ou para outra, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Se eu, Luciano Nascimento, subtrair para mim ou para outra pessoa, coisa alheia móvel com valor econômico da senhorita Clara Rafaela, se eu subtrair para mim ou para outro o smartphone, o Apple dela, Pro 12, ou 12 Pro, ou 13 não sei o que lá, ou 16 não sei o que lá, ou 22 não sei o que lá, com 8 câmeras, né, com não sei o que, com com Wi-Fi ilimitado, o Diaba 4, né, que faz a gente ir a todas as partes do mundo sem sair do lugar. Essa é a grande alquimia do sistema capitalista tecnológico. Só abrindo um parênteses, o tal dos americanos são terríveis. Eles colocam na cabeça da gente que com esses smartphones nós vamos a Nova York, a Tóquio, a Paris, a Londres, sem sair do lugar. Eles vão a todos esses lugares, mas nós temos que ficar aqui com os aparelhos dele, sem ir a lugar nenhum, imaginando que estamos em todos esses lugares. Ô meninos besta, viu? Ô meninos besta, diria meu avô. Ô meninos besta, esses americanos, viu? Ô papai, ô papai. Não, quero seu smartphone, não. Eu quero ir para Londres, eu quero passear em Paris, eu quero ir no Coliseu em Roma, eu quero passar pelo Vaticano, entendeu? Eu quero ir para Headline, em Amsterdã, dar uma volta, tomar Jack Daniels, fumar uma Maria Juana, dar uma volta naqueles pub, o caralho a 4 é o que eu quero. Não ficar com essa porra desse smartphone aqui, sem sair da Maciel Pinheiro. Mas vá se lascar, homem. Oxi, quero lá essa porra. Entendeu? Eu quero estar passeando em Roma, quero comer uma pizza em Nápoles, onde a pizza foi inventada, porra. E não ficar olhando pelo Instagram, ó que pizza bonita, ó que pizza gostosa, ó que pizza não sei o que assim. Eu quero estar lá em Nápoles, entendeu? Lá no Quartiere Espanholo, comendo la pizza. Ai capito? Ai capito? Muito bem. O artigo 155 diz isso. Se eu subtraio esse iPhone Pro 12 da senhorita Clara Rafaela, né? Então, o emissor da comunicação jurídica é o Estado, porque ele tem o monopólio de construir a norma penal. Veja, só a União pode construir norma de caráter penal e processual penal. Então, o emissor é o sistema do direito sobre o qual quem tem o monopólio é o Estado. Por quê? Porque só o Estado pode punir alguém através do Estado juiz, o magistrado. Só o Estado tem o poder e o exercício do ius puniendi. Deixa eu colocar aqui. Só o Estado tem a competência para o exercício do ius puniendi, o que os autores chamam de direito de punir, que Tobias Barreto chamou de poder de punir, e não direito de punir. Então, Luciano subtrai. O Estado é o emissor da norma, Luciano, que está praticando a ação, o comportamento, a conduta, Luciano é o receptor da norma. Mas só porque já há, no interno da norma, no sentido e na forma da norma,
que Luciano é o receptor porque Luciano tem mais de 18 anos de idade. No caso concreto, aqui eu tenho 19 anos e 8 meses. Daqui a pouco vou fazer 20 anos. Então, Luciano, que tem 19 anos e 8 meses, né, ele é o receptor. Por quê? Porque o próprio direito penal, a memória do direito penal, criou um instituto chamado imputabilidade penal. Ou seja, quando tiver lá em direito penal, o professor vai explicar isso. O que é imputabilidade penal ou imputação penal? É quando o sujeito ativo da conduta delituosa pratica essa conduta, ele se torna imputável. Não é nem um palavrão, não. É uma palavra técnica. Como é que ele se torna imputável? A norma está dizendo, você é o sujeito ativo do delito. Aquilo que esses cretinos das rádios 93.1, 98.1, 101.1, esses bandos de idiotas, chamam de delinquente, marginal, criminoso, não sei o que lá. Né? É o sujeito ativo do delito. Como eu pratiquei a ação, subtraí para mim ou para outro, agora, porque eu sou imputável, eu tenho mais de 18 anos, porque tem uma outra norma na parte geral do direito penal que diz que será imputável no direito penal brasileiro quem tiver 18 anos completo ou mais. Note como o direito é uma técnica. Se Luciano Nascimento, olha só, diria Tobias Barreto, esse ponto é capital. Digamos que nós estamos no mês de agosto. Não, estamos em agosto. Estamos em agosto. Eu não bebi nada hoje e achava que não estávamos em agosto. Estou precisando melhorar. Ou seja, estou precisando beber mais. Mas quando eu não bebo, eu erro as datas, erro os livros. Agora, quando eu bebo, não erro porra nenhuma. Eu tenho que repensar esse meu posicionamento. Em agosto. Digamos que Luciano nasceu no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. Luciano nasceu no dia 10 de agosto, às 20 horas. Então, agora, 10 de agosto, às 20 horas, Luciano vai completar 18 anos. Eita, faz tempo que só a porra. Não é assim mesmo, vai fazer o quê? Vai completar 18 anos. Aí, no dia 10 de agosto, às 19 horas e 50 minutos, Luciano, que está lá no Bar do Cuscuz com os amigos dele, passa por uma mesa e subtrai um smartphone. Alguém vê e diz, ladrão, tá roubando. Mesmo sem saber que aquilo não é roubo, aquilo é furto. Né? É do 155, o roubo está no 157. Mas ele não consegue fazer, o senso comum não consegue fazer a diferenciação técnica. Como a professora ontem no Consune, não sabia. Entendeu? Eu digo, tem sentido, professor, e tem formas específicas quando vem para o direito. Né? Então, alguém diz assim, está roubando. Aí vem as pessoas, me pegam, chamam a polícia, me levam para a delegacia. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque Luciano só tinha 17 anos, 29 dias e o quê? Faltavam 30 minutos para Luciano ter 18 anos e ser imputado. Ou seja, ser responsável pela ação cometida. Significa dizer que o delegado não vai poder me enquadrar no artigo 155 da parte especial do Código Penal, crime contra o patrimônio. Ele vai ter que fazer um termo lá com a lei 8.062 de 90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eu não sou imputável, eu não tenho 18 anos completos. Então, eu não responderei por furto. Eu responderei à luz do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que o senso comum não consegue interpretar. E aí fica dizendo que a justiça prende, né? A polícia prende e a justiça solta. Não! Porque é técnica, isso é sintaxe, isso é forma. Isso é forma. E olhe que no direito penal, a norma, com a sua forma e o seu sentido, ainda faz algo mais extraordinário ainda. Lá na parte geral, cria uma norma, na parte geral do Código Penal Brasileiro, cria uma norma que diz o seguinte, existem, no campo da imputabilidade, existem pessoas que são imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis. Então, responsáveis criminalmente, só os imputáveis, maiores de 18 anos. Os semi-imputáveis não são totalmente responsáveis. Por quê? Porque é preciso saber
que é o caso de Luciano Nascimento. Eu sou semi-imputável, né? Por quê? Porque eu sou esquizofrênico. Então, quando eu pratico a ação, se eu estiver no estado de esquizofrenia, e geralmente minha esquizofrenia ela só ataca quando eu estou em sala de aula. Então, se eu cometo um homicídio em sala de aula, eu não sou responsável pelo homicídio, porque eu estou no estado de esquizofrenia. Então, eu não vou responder por uma pena do artigo 121. O que é que diz a lei, o que é que diz a sintaxe, a forma e a semântica, que eu vou responder pelos artigos que estão lá na parte geral do Código Penal, do 96 ao 99. Eu tenho que ser submetido a uma medida de segurança. Ou seja, tem que me mandar para um psiquiatra, ele vai me passar aquele tarja preta para eu tomar com Jack Daniels antes de dormir, entendeu? Até eu melhorar e voltar ao convívio social. Mas eu não vou para o cárcere, porque eu tenho um problema. E tem os inimputáveis, os que são loucos mesmo. E aí eles têm que ir para um manicômio, tratamento de internamento, etc, etc. Veja o que é que a forma constrói, o sentido e a forma. Só o sentido não construiria isso. É preciso a forma. Por quê? Porque a forma ela vai fazer essa investigação, esse plano investigativo. Vai dizer quem é o imputável, vai dizer quem é o semi-imputável e vai dizer quem é o inimputável. É através da forma que nós vamos dizer isso. E quando ela diz isso, então fica estampado quem é o emissor da norma e quem é o receptor da norma. Ou seja, emissor, quem formula a mensagem, a norma, o Estado. Receptor, aquele que decodifica, aquele que apreende o conteúdo da lei, da norma, aquele que interpreta qual é o sentido e a forma da norma. Ora, essa análise sintática, que é um trabalho de investigação, ela tem um campo restrito. Ela tem, quando ela for uma norma penal, então tratará só de matéria sobre ou regras do direito penal ou crimes. Serão esses dois limites que ela tem. Se for no direito civil, terá lá os vários institutos do direito civil com os quais ela vai tratar. Ela tem uma preocupação com o significado? Não! A sintaxe não se preocupa com o significado nem com o sentido, porque não é competência dela. Quem se preocupa com o significado e sentido é a semântica. Qual é a função da sintaxe? E aqui a expressão não é minha, ela é kelseniana. A função da sintaxe é construir a afirmação do plano formal do sistema da linguagem jurídica. Repito, a função da sintaxe é construir a afirmação do plano formal do sistema da linguagem jurídica. Essa é a sua função. Por quê? Porque a ideia desse plano investigativo sintático é fazer com que, na hora que o emissor coloque a norma no campo da validade jurídica, depois de cumprir com o procedimento, isso traduz, através da sintaxe, qual o emprego correto dos termos formais na proposição jurídica. Por isso que Kelsey dizia, na norma não existem palavras inúteis. Por isso que ele foi interpretado equivocadamente quando ele disse a norma é perfeita. Por que a norma é perfeita para Kelsey? Porque ela tem uma forma. Ela tem uma forma. Eita! A norma é perfeita porque ela tem uma forma. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Qual é a forma do homem? Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, qual é a forma do homem? Deus. Semelhança, imagem. Teoricamente perfeita, né? Exato, senhorita. Teoricamente, você utilizou a expressão corretíssima, Gabriel. Teoricamente perfeita. A praxe é outra história. Nós não estamos falando aqui de praxe, nós estamos falando aqui de teoria. Teoricamente perfeita. E perfeita por quê?
No caso do artigo 155, ele é perfeito por quê? Porque ele está dentro de um título do Código Penal chamado Crimes contra o Patrimônio. O Estado, como emissor da norma, só posso utilizar o artigo 155 se for um crime contra o patrimônio. Se for um crime contra a vida, então eu vou ter que utilizar outros artigos, como o 121, como o 122, o 123, o 124, o 125, à luz do caso concreto. Mas eu não posso utilizar o 155 se não for um crime contra o patrimônio, porque ele só se aplica ao crime contra o patrimônio. Por isso que ele é perfeito. Não é que ele é perfeito porque ele prevê tudo. Os cretinos de plantão, né, que tem uma capacidade cognitiva de 3% de uma bateria de iPhone, né, assim, Kelsey diz que a norma é perfeita. Não existe norma perfeita. Existe, cretino. Toda norma é perfeita. Por quê? Porque ela domina uma relação dentro de fronteiras. Quais são as fronteiras do artigo 155? Os crimes contra o patrimônio. E, mais especificamente, um crime contra o patrimônio. Qual é o crime? Furto. Porque se for roubo, não é o artigo 155, é o 157. Eu não poderia aplicar o 155. Eu tenho que aplicar o 157. Aqui está a perfeição da norma. Por quê? Porque é o emprego correto dos termos formais da proposição normativa. Isso é sintaxe. Mas você, para explicar isso para esse pessoal, você tem que tomar meia garrafa de Serra Limpa, né? Dar 2 beck para ver se o pessoal interpreta. Fragmento. Lorena Suelen Vieira Pontes. À vontade, senhorita. Professor, teve um acontecimento aqui na praia de Recife, de que um advogado, eu acho que era deputado também, não sei de onde, ele veio para cá e foi para a praia. Na época não podia ir à praia por causa da pandemia, né? Então estava no lockdown. Quando chegou o policial e falou assim, você não pode estar aqui, ele falou assim, claro que eu posso. Vocês querem impedir meu direito de ir e vir? Aí aconteceu esse fuzuê e apareceu outros delegados não. Policiais. Outros advogados. Para explicar o que tem acontecido dele ter utilizado essa lei. Isso, esse argumento. Não pode falar isso, porque a lei diz, sim, esse direito de ir e vir, mas em casos de excepcionais não pode. Claro. Aí se aplica nesse exemplo que o senhor deu, né? No que o senhor está falando, no caso. Exato. Você, todos nós, temos o direito de ir e vir. É um direito fundamental individual, está previsto na Constituição. Só que esse direito fundamental individual, para ser exercido, tem que ser exercido dentro de um estado de normalidade. Nós não estamos num estado de normalidade, nós estamos em meio a uma pandemia. E, portanto, há restrições para exercer esse direito. Há restrições. Por quê? Porque, como se trata de um direito... Vocês vão ver isso lá em direito constitucional. Como se trata de um direito fundamental individual, como diz Rafael de Jorge, né? Ou como dizia Spencer Brown, de onde Rafael de Jorge teve esse start, né? Dizia Spencer Brown, tudo na vida tem 2 lados, né? Eu já me referi aqui, com exceção do DVD de Solange Gomes, tudo na vida tem 2 lados, um lado bom e um lado ruim. De Solange Gomes só tem o lado ruim, o lado bom ela esqueceu de colocar no DVD. Talvez num próximo ela coloque o lado bom se ela encontrar. Ora, como é um direito fundamental individual, do outro lado, né, do DVD, tem os direitos fundamentais sociais, coletivos. Então, o meu direito fundamental individual, nenhum estado que não seja de normalidade, portanto, no meio de uma pandemia, não pode colocar em risco o direito fundamental social ou coletivo de outras pessoas, ou seja, eu estar circulando por aí, que eu posso, inclusive, estar com o vírus e circulando por aí, entrando em tudo que é aquele lugar, sem máscara, sem não sei o que, sem não sei o que lá, eu posso infectar as pessoas, eu posso estar sendo um portador, né, do vírus assintomático. Então, eu tenho um conflito de direitos fundamentais.
E todos os tribunais, todas as cortes constitucionais, todos os tribunais de direitos humanos no mundo já decidiram que no conflito entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos, sociais, prevalece o coletivo sobre o individual. Porque a vida é no coletivo. Eu sei, você vai dizer assim, eu sei que nós nos odiamos. Os seres humanos não se amam, os seres humanos se odeiam, né? Os amores só são em algumas horas, em alguns momentos. Depois o ódio prevalece, né? Mas nós não conseguimos viver sozinho, né? É sempre com o outro, né? Para que inventar essas porra desses smartphones? Para ficar produzindo comunicação o dia inteiro para os outros, com os outros. Enfim. E a senhorita Lorena é do Recife? É do Recife? Sou do Recife. Ah, muito bem. É da República de Pernambuco. Isso. Eu também sou de Pernambuco, só que eu nasci na capital e não no Recife, né? Eu nasci em Queimada Grande. Sim. Fica lá no Agreste Meridional. Né? Você nasceu... Garanhuns. Perto de Garanhuns. Você nasceu no interior do litoral, né? Não, eu nasci no Agreste Meridional. Eu nasci em Garanhuns. Ah, você é de Garanhuns? É. Ah, eu estudei no Diocesano. Eu estudei no Diocesano. Isso. Oi? Eu estudei no Diocesano. Estudei lá com as freiras, no Diocesano. E joguei na Águia e no 7 de setembro, quando tinha 13, 14 anos de idade. Joguei futebol. Então a gente vai se encontrar por lá no Festival de Inverno. Festival de Inverno. Aquilo é bom. Vamos lá para o Relógio das Flores ou para a Praça Santo Antônio. Eu passei lá em dezembro, que a prefeitura faz uma iluminação maravilhosa no prédio da prefeitura, fica belíssimo e tal. Fiquei lá uns dias, quando eu estava indo para Paulo Afonso. Muito bem. Relação semântica e sintaxe. Vou aqui me apropriar de um fragmento que já disse. Foi a ilustração que eu acabei de fazer. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel, com valor econômico. Aqui eu tenho, na tradução da norma do 155, a relação entre sentido e forma, emissor e receptor, e regra. Isso fica claríssimo, penso eu. O que significa dizer que uma outra função da sintaxe é, portanto, desmembrar os elementos linguísticos das frases, fazendo com que nós possamos observar o que são períodos e o que são orações dentro da frase. Dentro dessa frase, subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia com valor econômico. Nesse sentido. Isto é, portanto, a sintaxe. E, para ser fiel, vou ao fragmento do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior. E vou fazer a leitura ipsiliter do texto de Técio. Vamos lá. Deixa eu pegar. Vou ler Técio Sampaio Ferraz Júnior. Diz ele. Os problemas sintáticos referem-se a questões de conexão das palavras na sentença. Vou explicar. Quando ele diz, os problemas sintáticos se referem a questões de conexão das palavras na sentença. A sentença que ele está se referindo aqui é o corpo da lei. Subtrair, vírgula, para si ou para outrem, vírgula, coisa móvel com valor econômico, 2 pontos. É essa a sentença que ele está se referindo. Então, qual é a função da sintaxe? A função é organizar, portanto, esses problemas de questões de conexão. Ela tem que posicionar as palavras de forma a criar conexão linguístico-formal. Por isso que ela é perfeita, dizia Kelsey. Não é porque ela é perfeita, porque domina tudo, como, enfim. Senhorita Camila Holanda Aragão. Professor, toda linguagem, além de receptor e emissor, possui um canal. Na linguagem jurídica, qual seria o canal? Veja, na linguagem jurídica, senhorita, para além, obviamente, do emissor, que é o Estado, do receptor, que são, no caso da norma penal, o receptor, que são todos aqueles que são imputáveis, né? O canal, e aqui a lição ela é construtivista, né?
A lição é construtivista. O que difere, obviamente, da ideia da filosofia dos valores, como nós veremos na segunda parte dessa disciplina, né? Quando colocaremos os autores uns contra os outros. De um lado, aqueles neocantianos, né, que se posicionam de uma linguagem que ela é fundada numa filosofia dos valores, toda linguagem tem um valor, então o canal linguístico dessa linguagem seria o valor, ou seja, a relevância civilizatória, cultural, que essa linguagem tem e que, portanto, ela não pode ser ofendida, ela não pode ser negada. Para os construtivistas, os estruturalistas, os funcionalistas, não seria isso, por ela ser uma teoria da comunicação, seria que, com a semântica e a sintática, como diz Kelsen, como diz Luhmann, através da linguagem, o canal seria: eu transformo o que era incomunicável em comunicável. Eu transformo aquilo do que era incompreensível em compreensível. Eu estou usando aqui essas duas palavras, mas ele não usa. Sou eu que estou usando. Luhmann usa o seguinte: quando eu crio a norma, a função pedagógico-jurídica da norma, pela semântica e a sintaxe, é transformar uma linguagem que era incomunicável em comunicável. Porque agora essa linguagem a qual nós estamos nos referindo, ela é furto, do 155. Ela é roubo, do 157. Ela é estupro, do 213. Ela é estupro de vulnerável, do 217A. Ou seja, o que era incomunicável sem forma, com a forma agora se torna comunicável porque é nominável. É furto, é roubo, é estupro. Então o canal seria esse. Para além de receptor, ou para além de emissor e receptor da mensagem. Nesse sentido. Bom, então e agora voltando para Técio Sampaio Ferraz Júnior, a sintaxe, ela tem competência para a resolução dos problemas de forma. Então, sua preocupação é organizar os termos linguísticos dentro da norma, para fazer nascer a estética da norma, a forma da norma. Então, a sintaxe trabalha com o quê? Com questões léxicas da norma ou da linguagem, diz Técio Sampaio Ferraz Júnior. Diz ele, estou nas aspas, a conexão de uma expressão com outras expressões dentro de um contexto. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel com valor econômico, que significa dizer que, se eu subtrair para mim ou para outrem, coisa alheia móvel que não tenha valor econômico, eu não cometi nenhum crime. Porque são conexões léxicas, digamos, né? Eu vou subtrair, deixa eu ver aqui, vou subtrair, vejo a senhorita Yasmin e tal, vejo que ela está indo embora para casa, não sei o que lá, vou entrar na casa da senhorita Yasmin, ela com essa cara de rica, né? Então ela deve ter muito patrimônio, né? Então eu vou olhar, vou observar onde ela mora, quando ela entrar, tal, quando vou elaborar um plano para, portanto, adentrar o recinto e subtrair algumas coisas. Quando é no dia seguinte, eu fiz todo o plano, elaborei todo o plano, a senhorita Yasmin saiu. Eu vou, danifico a porta para entrar na casa da senhorita Yasmin, o que forçar a porta, danificar a porta, já qualifica a conduta segundo o direito penal, os termos do direito penal. Então, o que eu subtraí não será mais roubo, sim mais roubo qualificado, porque eu danifiquei para adentrar o recinto, ou seja, eu utilizei força aqui no sentido de violar, né, de causar um dano ao patrimônio da pessoa para subtrair outro patrimônio, digamos assim. E aí, adentro a casa da senhorita Yasmin, mas aí sou surpreendido porque tem várias outras pessoas na casa. E eu imaginei um plano de que só tinha a senhorita Yasmin. Então, não dá tempo de eu subtrair, né, aquele computador, né, Apple, que a senhorita Yasmin tem, aquele notebook Apple que a senhorita Yasmin tem. Não dá tempo, né, eu subtrair aquela coleção de relógios que ela deixa no móvel do lado do computador, né? Enfim,
Aí só dá tempo eu subtrair a foto da sogra da senhorita Yasmin. Houve roubo? A foto da sogra da senhorita Yasmin tem valor econômico? Eu vou vender para quem a foto da sogra da senhorita Yasmin? Porque eu tenho que subtrair para mim ou para outro. Ou seja, ou eu subtraio para mim a coisa, ou eu subtraio para outro, no sentido de também vender a coisa, porque ela tem um valor econômico. Quem vai querer comprar a foto da sogra da senhorita Yasmin? A não ser que a sogra da senhorita Yasmin seja a Paola Oliveira. Aí vai ter muita gente querendo comprar a foto. Então, veja, tem que haver o preenchimento total das questões léxicas, como diz Técio Sampaio Ferraz Júnior. Eu tenho que ter a completude da conexão léxica. Eu tenho que ir passo a passo na norma para saber se a conduta praticada pelo sujeito ativo do delito preencheu todas as questões léxicas. Se faltar uma, não posso falar que houve crime. Vamos dar outro exemplo? Outra ilustração para ficar bem claro. Outra ilustração para ficar bem claro. E que gera uma série... Hoje não gera mais, mas quando a norma veio, em 2009, gerou uma série de discussões. Se forem aí no Google e acessarem o Código Penal, vão chegar na parte especial do Código Penal, denominado de título 6, dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Título este reconstruído pela Lei 12.015 de 2009, que é uma lei que nasce de uma obrigação internacional à qual o Brasil ficou vinculado, que é o Tratado ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou a Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1989. E o Brasil ficou de construir uma norma, obrigado a construir uma norma, uma lei que, portanto, protegesse a dignidade sexual e a liberdade sexual de jovens. Então, em 2009, nasce no direito brasileiro o artigo 217-A. Ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Esse é o crime de estupro de vulnerável. Se uma pessoa adulta tem uma relação sexual, que pode ser conjunção carnal ou pode ser ato libidinoso, qualquer ato libidinoso, com uma outra pessoa que seja menor de 14 anos de idade, isso é estupro de vulnerável. Significa dizer que se essa pessoa maior de idade tiver a mesma relação com uma pessoa que tenha 14 anos, não é. Porque a norma falou o quê? Menor de 14 anos de idade. Ou seja, a pessoa tem que ter, no máximo, 13 anos, 11 meses, 29 dias, né? E tantos minutos. Se a pessoa já tiver 14, não é. Essa é a questão léxica. Essa é a questão técnica da norma. Mais uma vez. Então, eu tenho que olhar as conexões léxicas da construção linguística esculpida pela sintaxe na lei. Não apenas o sentido, mas também a forma. Mais à frente, na lição de Técio Sampaio Ferraz Júnior. E a conexão das demais sentenças num todo orgânico. Aí aqui sim, semântica, sintaxe e o que veremos em seguida, pragmática. O último plano é a interpretação global da norma, mas eu tenho que ir passo a passo. Eu tenho que ir fase a fase. Diz ele, uma questão é a interpretação gramatical da lei. Outra coisa é a explicação dos problemas léxicos da lei. Vou ler o texto todo dele, o fragmento. Os problemas sintáticos
referem-se a questões de conexão das palavras nas sentenças. Questões léxicas. A conexão de uma expressão com outras expressões dentro de um contexto. Questões lógicas. E a conexão das demais sentenças num todo orgânico. Questões sistemáticas. Então, na lei, eu tenho, no mínimo, 3 faces, segundo Técio Sampaio Ferraz Júnior. Questões léxicas, questões lógicas e questões sistemáticas. Lembram da ordem do discurso de Kelsen? Lógica, sistemática, persuasão. É isso que Técio está falando de alguma forma. Dúvidas? Vou botar o texto dele para cá. Dúvidas? Professor, então quando a gente está falando em sintaxe, a gente pode dizer que seria uma gramática jurídica, já que ela está organizando aqueles símbolos linguísticos que veio da semântica, não é? E assim, mais? De forma simples, né? Sim, de forma bem simples. E mais, se não houver a sintaxe, não haverá ciência do direito. Não haverá uma norma. Não haverá lei. Porque lei é forma. Ou seja, não tem uma lei que discipline tudo. Ou a lei disciplina uma matéria penal, ou a lei disciplina uma matéria processual penal. Tanto é que nós temos um Código Penal, nós temos um Código de Processo Penal e nós temos uma lei de execução penal. São 3 formas organizadas pela sintaxe. Se ela não aparecer, né, é por isso que eu sempre digo, e aqui, por favor, reflitam na interpretação. Quando eu falo isso, aí vem dizer assim, Luciano é um antidemocrático, tem uma veia autoritária, tem não sei o quê, essa baboseira toda. Imagine, ser legislador é uma função extraordinária. Requer várias qualidades, competências, mas requer fundamentalmente o domínio sobre a língua portuguesa, no nosso caso. Por quê? Qual é a função do legislador? Construir legislação. Não tem outro. Construir lei. E a lei é um instrumento relevantíssimo para a organização e evolução do processo civilizatório. Agora, imagine Tiririca construindo leis. Com todo o respeito a Tiririca. Tiririca fazendo humor, ele é extraordinário. Agora, fazendo leis, é preciso preencher certos critérios para se construir as leis. Com todo o respeito, né, aos deputados, aos senadores. Mas ser legislador é uma função nobre. Por quê? Porque essa função ela é preponderante na organização e evolução do processo civilizatório. Ou seja, um legislador que constrói normas como conceito de viúva honesta, conceito de mulher honesta. Que legislador é esse? O legislador que vem com um projeto de lei para afirmar que a Terra é plana. Porque eu estou até com um problema psíquico, porque assistindo essa coisa das Olimpíadas, né, eu estou aqui 7 horas da manhã e no Japão é à noite. E como que a Terra é plana? Se a Terra é plana, como é que lá é noite e aqui é manhã? Eu já estou ficando doido com esse negócio das Olimpíadas no Japão. Oxê, vamos fazer as Olimpíadas em Massaranduba, aqui pertinho. Porque 7 horas da manhã é 7 horas da manhã. Enfim, ser legislador é uma função nobre. Por quê? Porque ele é um personagem relevantíssimo na ideia civilizatória. Ou seja, de construção do futuro para as gerações que virão sempre. Porque nós que estamos vivos, sinceramente, vocês não, vocês são muito jovens, mas eu, que já estou na segunda e última parte, já liguei o modo foda-se. Estou nem aí. Estou nem aí, meu querido. Mas vocês, né,
que estão iniciando a vida, né? Têm os olhos brilhando para o futuro e tudo, né? Mas nós que já estamos vivos, temos sempre que nos preocuparmos com as gerações que virão, porque nós já estamos. Ou seja, temos que nos preocupar que as nossas ações no presente, elas terão implicações diretas no futuro. E não é apenas no nosso futuro, que podemos morrer a qualquer momento. É no futuro daqueles e daquelas que virão, que poderão ser seus filhos, filhos dos seus filhos, e assim por diante. A questão é civilizatória, não é apenas jurídica, política. É civilizatória. Gabriela, como é que é? Teve isso mesmo? Teve o quê, Gabriela? O negócio da Terra plana numa câmara. Olha, tem cada um... Tem normas... Olha, tem uma lei... Quando tiver lá em direito penal, provavelmente o professor vai falar sobre isso. Olhe como a função do legislador ela é relevantíssima. Tem uma lei, salvo engano, 1987 ou 1988. Essa lei nasce por causa de um episódio no litoral, no Rio de Janeiro. O deputado narra, a narrativa que se construiu foi essa. O que está na memória da história é isso. O deputado estava lá correndo, na praia, tal lugar, no litoral do Rio de Janeiro, e tinha uns surfistas lá, né, tal, praticando o seu esporte. Só abrindo um parênteses, para você ver, para anotarem como é o processo civilizatório. Até outro dia, ser surfista nesse país era coisa de malandro, de vagabundo, que não tinha o que fazer, e de maconheiro. Hoje, é atleta de Olimpíada com medalha de ouro pendurada. Né? Assim como o samba era música de marginal, quando a elite passou a consumir o samba, se tornou das grandes construções culturais do Brasil. Como o funk era música de bandido, de puta, de favelado, de não sei o quê. Quando a elite passa a reproduzir as letras de funk, né, e uma cantora como, por exemplo, Anitta, né, made in Paraíba, mais especificamente made in Guarabira, Brejo da Paraíba, né, aí que aparece cantando, e canta em espanhol, canta em inglês, canta em português, aí se torna uma construção cultural. Os surfistas estavam lá e uma baleia teria encalhado naquela bendita praia. Vai um surfista que já tinha terminado os seus treinamentos e está chupando um picolé. O que é que o surfista faz? Pega o palito do picolé, quando está indo embora, passa pela a baleia encalhada e coloca o palito de picolé no respirador da baleia. O deputado teria visto isso, achou isso um absurdo, né, e tal, não sei o que lá, e criou uma lei, que é um tipo penal, é um crime, denominado de molestar cetáceos. Molestar cetáceos é um crime, por causa desse episódio. Sim, quem é que vai sair por aí molestando baleias? Quem é que vai sair por aí molestando baleias? Não seria mais fácil, como diz Rafael de Jorge, conversar com o surfista e dizer, meu querido, isso não se faz, né? Fazer uma campanha, né? Fazer uma campanha para dizer, isso não se faz, porque as baleias, elas fazem parte do ecossistema, elas são importantes para o planeta, bababá. Precisa-se fazer uma lei com um crime. É sobre isso que estamos nos referindo. Ser legislador é relevantíssimo para o processo civilizatório. É nesse sentido. Muito bem, chegamos no último dos elementos. Análise pragmática. Ok? Mas vou deixar para o encontro próximo
Quero ouvi-los e ouvi-las sobre o início da leitura do texto do professor Niklas Luhmann, capítulo 8, Argumentação Jurídica, do seu livro de 1994, O Direito da Sociedade. Como é que estão as leituras? Beleza pura? Podem dar uma interpretação aí do texto, do que leram até então? Carlos Eduardo. Não, pode falar, Clara. Carlos estava falando aqui no chat, difícil. Diga, Clara. Não, realmente é uma leitura densa, assim, né? De fazer. A gente não faz do dia para a noite, lendo como se a gente... Mas quando o senhor passou o texto de Rafael de Jorge, e agora o texto de Luhmann, a gente consegue fazer mais conexões, consegue ver como o de Jorge interpretou as questões de Luhmann, né? Como ele bebeu realmente das questões que Luhmann escreve, principalmente nesse capítulo 8. E tudo se interliga, essa questão dos elementos com o que Luhmann falou, a questão da autopoiesia, a questão da autoconstrução que o direito fornece, né? Porque ele até fala assim que o sistema ele é fechado operacionalmente, né? Mas ele não deixa de beber as fontes do interior, do entorno, do ambiente. Exato, porque cognitivamente ele é aberto. Ele é aberto. Então, aí o senhor falando dessa questão dos legisladores, né? Da lei. Como o entorno, ele age diretamente no direito. Então, é saber regular isso, saber refinar. Exato. Saber E quando o direito se apropria do entorno, que o entorno pode ser sociológico, histórico, cultural, quando o direito se apropria do entorno, ele deixa de ser sociológico, deixa de ser histórico, deixa de ser cultural e passa a ser jurídico. Unicamente jurídico. Por quê? Porque o direito vai dar outro sentido ao entorno, que não é mais aquele que é quando ele estava no entorno. Agora ele está dentro do direito, ou seja, ele está no sistema jurídico. E como ele está no sistema jurídico, agora ele tem que ter um sentido jurídico. Aí é que está a ciência do direito para Kelsey. Porque esse sentido do jurídico, ele tem que ser jogado dentro de uma moldura, de uma forma. Senão ele não será o suficiente para ser a ciência. Por isso que Kelsey dizia, a semântica ela é relevantíssima, mas se não tiver a sintaxe para organizar isso, nunca será uma ciência. Se ficarmos só com a semântica, nós teremos uma filosofia do direito, não uma ciência do direito. Até porque o direito ele sempre vai gerando mais direitos, né? Que vai sendo incorporado ao sistema. Essa circularidade. Como diz na Paraíba, senhorita, o direito é uma miséria. Direito é uma miséria. Exatamente isso. A senhorita... E entrando naquela questão da comunicação, ela justamente com o objetivo de buscar romper, né? Esses paradoxos, essa complexidade. Então, a comunicação vem para refinar, para deixar tudo certinho e argumentar da maneira correta, né? Ou seja, se a comunicação jurídica ela vem para refinar, para organizar, né, para dar tudo isso, por isso que Kelsey chegou à conclusão de que ela é ciência. Porque para fazer tudo isso é preciso o quê? Um procedimento. E procedimento é o quê? É metodologia. E metodologia é o quê? É ciência. Por isso que ele foi genial. Aí você faz a pergunta para os cretinos de hoje, eles não sabem explicar porra nenhuma. Como é que tu chegou a essa conclusão? Cheguei porque cheguei. Explica porque, como tu chegou. Essa é a grande diferença. Senhorita Lorena Suelen Vieira Pontes de Andrade Carvalho e Silva. Então, fazendo a analogia, né, do texto de Rafael de Jorge com o de Luhmann, no de Rafael de Jorge tem um trecho que fala assim: temos acesso ao mundo em formato reduzido e somos habituados a chamar isto de realidade. Ou seja, no contexto de sociedade, há várias realidades. E o direito estaria ali para representar
vamos se dizer, recortes dessa realidade. Entende? Já que a função da norma é transformar uma linguagem não comunicável para uma comunicável, essa norma tem que estar representando, sim, uma realidade. E como a realidade das pessoas, as verdades das pessoas são paradoxais, aí por isso que não pode juntar essa questão da justiça, porque o que é justo para você pode não ser para mim, vice-versa. Isso. Aí é essa analogia que eu trago. Veja, o que você acabou de falar, senhorita Lorena, sobre a norma tem que ir em direção a uma realidade. Peguemos mais uma vez o artigo 217-A da Paz Especial, que acabamos de nos referir a ele, que só veio aparecer no direito penal brasileiro em 2009. Ou seja, um adulto que faz sexo com uma criança. Isso, antes da norma, não existia? Existia, claro, era uma realidade. Fazia-se necessário criar uma norma para dizer que aquilo era uma realidade, mas que é uma realidade que, nesse modelo de sociedade, é reprovável. É reprovável, nesse sentido. E outra questão, não se esqueça, a senhorita é a observadora. Além de observar determinadas realidades, a senhorita também está no direito para propor que o direito construa determinadas realidades. Porque a senhorita é a observadora. Então, quais são as realidades que a senhorita vai propor que o direito construa? Isso vai ter implicações no processo civilizatório. Além disso, professor, a norma ela tem que trazer para a linguagem comunicável e de forma clara para que haja um mínimo de interpretações diferentes das pessoas, para que seja aquilo de forma clara. Tá. Agora, eu não sei se primeiro a senhorita Yasmin, depois Clara, eu penso. Bom dia, professor. Lendo esse textinho de Nicholas Luhmann, textão. Realmente é uma leitura bem densa, como Clara falou no início, e trazendo aqui para a discussão outro ponto, além do que Clara e Lorena falou, que realmente são importantes, outro ponto também que eu achei igualmente importante, é que bem no comecinho já do primeiro capítulo ele já fala, o argumento ele não pode alterar o símbolo da validade, o que faz uma conexão direta com o que a gente já tinha lido, né? Até o senhor já tinha explicado a própria validade de Jorge. Ao longo do primeiro capítulozinho ele também vai falar alguns conceitos de teoria da argumentação, que seria orientar essa argumentação a partir de uma dada norma, de uma forma que não tenha a ver com, de uma forma que a gente não chegue no paradoxo. Sim. E ele acaba falando que a chegar nessa norma em si é bem difícil, porque a questão da interpretação acaba dificultando, porque pode ter mais de uma interpretação, e etc. E entrando nesse ramo agora da interpretação, ele fala tanto no capítulo 1 e aprofunda mais no capítulo 3, que a interpretação seria usar o mesmo texto, usar o texto com outras palavras. E também no capítulo 3 eu achei muito interessante que ele vai falar um pouco que a interpretação ela não é do texto, não é você do texto. Você não vai entender o autor, você vai entender a partir de você mesmo, uma conversa de você consigo. Essa é a interpretação do texto. Esse ponto, senhorita, esse ponto é capital. Sabe por quê? Porque é improvável o leitor entender o autor. Porque o leitor tem uma memória diferente da do autor, vice-versa. Então, como é que vai haver entendimento? Interpretação não é entendimento. Interpretação é invenção de sentidos. Quando você lê a norma, ou quando eu leio a norma, nós não vamos compreender o legislador. Nós vamos inventar um sentido para aquela norma com a interpretação que nós conseguimos construir. E se essa interpretação de sentido que você acabou de construir, se ela for recepcionada pela decisão judicial do magistrado, ela se torna a verdade do direito, a realidade do direito. Por isso que eu digo sempre aos estudantes, quando forem ler um autor, não se preocupe em entender o autor, porque isso vai ser improvável. Procure identificar se o texto lhe provocou.
se o texto lhe deixou inquieto, se o texto lhe trouxe uma série de interrogações, se você disse, puta que pariu, agora eu vou passar o resto do dia pensando nessa porra dessas coisas que esse cara falou que eu não estou entendendo nada. Exatamente isso. Ou seja, o texto tem a função de provocar as suas potencialidades de construir interpretações com sentido. Se o texto fizer isso, ele cumpriu a sua função. Por isso que eu digo, depois que vocês leem textos como esse de Jorge, textos como esse de Luhmann, o próximo, que será um texto que não é dele, mas é sobre teorias dele, porque não tem língua portuguesa, eu não quis jogar em inglês e tal, mas peguei um autor da ECA USP, da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, o professor Ciro Marcondes Filho, que ele tem um texto sobre as 4 teses dos dilemas da comunicação, de Hayes von Foster. Quando vocês leem aquele texto, depois dessas 3 leituras desse texto, quando vocês estiverem nos semestres seguintes, que pegarem esses manuais de direito para ler, vocês darão risada da linguagem ridícula que vão encontrar nesses manuais. Vocês vão dizer assim, isso é linguagem do direito? Vocês vão dar risada de como essa linguagem manualista é ridícula, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma complexidade, rasa, superficial. Vocês vão dizer assim, se daqui para frente é assim, como diz os meninos, ou as meninas, é nós, estamos dentro. Senhorita Clara, depois eu leio aqui o chat da senhorita Adélia Natália. É bem interessante o que as meninas estavam falando, e de Jorge ele fala, né, no primeiro texto que a gente leu, ele repete bastante isso, a questão da memória do sistema, porque eles nascem do fato, né, de que cada atividade do direito age como memória, mas ele não deixa de ser um destinatário daquilo também. Aí, quando a gente está lendo Luhmann, desse capítulo 8, ele fala da questão da redundância, porque a gente interpreta redundância como algo ruim, né? Como algo assim, não, tem que estar longe do direito isso. Mas Luhmann não, Luhmann traz outra visão dessa questão da redundância, que é justamente essa repetição, deixar claro aquilo e aquilo se repetir e se tornar de qualquer forma vigente, eficaz. Então, parte também dessa ideia da comunicação, é transformar a informação em redundância, para que aquilo seja efetivado, para que aquilo seja eficaz, enfim. Então, tem essa relação, a memória como um destinatário, não só como para você se basear para fazer outras questões, né? Veja, a construção que Luhmann dá nesse texto, e nenhum outro, o direito como sistema da autopoiese, Luhmann chega a algumas conclusões, daqui a pouco eu me refiro aqui Eita, agora... E como é que se pronuncia esse nome aqui, hein? Isso é a origem o quê? Lituânia? Isso é um nome o quê? Russo, lituano, húngaro, búlgaro, é o quê? Leutier, é isso? É Leutier? É Leutier, professor. Leutier. É Leutier? Ah, muito francês, bem, Adélia. Parla francês. Oui. Daqui a pouco eu me refiro aqui ao chat. As conclusões que Luhmann chega de que a linguagem do direito ela é uma linguagem autopoética, porque ela se autorreproduz, então ela é fundamentalmente autorreprodução, ela é reflexiva, porque é uma linguagem que se constrói a partir de si, olhando sempre para si. Ou seja, quando nós produzimos uma argumentação, nós produzimos com base em quê? Com base em uma lei. Então, nós estamos produzindo um discurso para o direito, em direção ao direito, a partir do direito. Então, ela é autorreprodutora, ela é reflexiva, ela é tautológica, ou seja, redundante, ela está sempre voltando, e ela é circular. Algo que o mundo que eu digo, dos intérpretes do direito, não conseguem chegar a esse estágio cognitivo. Quando eu digo, por exemplo,
O direito só nos leva ao direito. Quando o direito não nos leva ao direito, ele nos leva ao não direito, ao negar que nós temos um direito. Então, o direito só nos leva a dois lugares. Quando ele afirma que nós temos direito, ele nos leva aonde? Ao direito. Quando ele afirma que nós não temos direito, ele nos deixa ser um mundo do direito. Então, o que o direito nos proporciona é ou estar dentro do direito ou fora do direito. De um lado interno do direito ou externo ao direito. Outros campos nos levam a outros lugares. A política nos leva a outros lugares. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura binária como o direito. A política ela tem uma estrutura do bem comum, ou seja, a política tem que pensar em projetos políticos para todos. O direito não pode pensar para todos, porque ele não tem estrutura para todos. Né? Então, por exemplo, a literatura nos leva a diversos mundos. O direito não. A política nos leva a diversos mundos. A economia pode nos levar a diversos mundos. A literatura nos leva a diversos mundos. O cinema nos leva a diversos universos. Agora, o direito ou nos leva ao direito ou ao não direito. É só isso que ele faz. Então, ele é autorreprodutor, ele é reflexivo, ele é tautológico e ele é circular, a linguagem do direito. Mas não quer dizer que isso é de só menos em relação a outros espaços. De que isso é negativo. Não. O que Luhmann está dizendo é que essa descrição faz parte das estruturas do direito. E é isso que faz do direito o direito. Ele não está deslegitimando o direito. Pelo contrário, ele está nos mostrando outra face do direito. Porque os outros falam, não, o direito é maravilhoso, o direito é solidariedade, o direito é igualdade, o direito é liberdade, o direito é dignidade. Mas não explica porra nenhuma. Não explica porra nenhuma. É como diz de Jorge, nós só falamos de liberdade porque o outro lado é a não liberdade. Me diga qual é o conceito de liberdade. Não se tem um conceito de liberdade. Agora, quer que eu peça para você me dar um conceito de não liberdade? Você vai me dar 10. Por quê? Porque nós só sabemos o que é liberdade porque temos uma ideia do que é a não liberdade. Mas nós não conseguimos conceituar a liberdade. Nós só temos uma ideia sobre o que é dignidade, principalmente numa porra de um país como o Brasil, porque a desigualdade bate na nossa cara 24 horas por dia. Saia da sua casa aí agora, né, e vá até o supermercado mais próximo da sua casa e você vai encontrar 5 pessoas, no mínimo, pedindo dinheiro a você para comprar um pão. Aí você vai ter uma ideia de dignidade por causa da ausência de dignidade. Você vai ter uma ideia de igualdade por causa da bendita desigualdade que bate na nossa cara. Mas não porque nós sabemos o que é igualdade, o que é dignidade. É porque nós temos, porque chega aos nossos olhos o que é a desigualdade, o que é a indignidade. Aí nós passamos a falar sobre o que nós não sabemos. E aí faz o quê? O que Luhmann diz. Ocultamos o outro lado. Ocultamos a desigualdade, ocultamos a indignidade, ocultamos a falta de liberdade e ficamos falando sobre aquilo que não sabemos conceituar. Porque qual é o conceito de liberdade num país que tem quase 800 mil pessoas no cárcere? O que é liberdade, então? O que é igualdade num país que todo dia, segundo as pesquisas, de meado de 2020 para cá, 110 milhões de pessoas acordam nesse país todo dia e não sabem se vão fazer uma refeição. Então, o que é igualdade? O que é dignidade? Como diz de Jorge, a igualdade é uma parte da qual a outra parte é a desigualdade. Nós somos iguais, e aqui eu estou entre aspas, o texto é de Rafael de Jorge, em um livro chamado Il Mundi della Società del Mundo, Os Mundos da Sociedade do Mundo. Nós somos iguais enquanto indivíduos, ou seja, seres humanos.
Mas, enquanto cidadãos e cidadãs, somos desiguais por causa da nossa condição social. Como cidadãos, o conceito de cidadão e cidadã é um conceito liberal, burguês, iluminista, jurídico, político. Enquanto cidadãos e cidadãs, nós somos desiguais. Enquanto seres humanos, nós somos iguais. Ou seja, enquanto indivíduos, nós somos iguais, porque pertencemos à raça humana. Somos iguais. Mas enquanto cidadãos e cidadãs, nós somos desiguais por causa da nossa condição social histórica. E esse conceito, essa última parte de Jorge, ela é fundamentalmente marxista. Como dizia Marx, se auto-observe e veja qual é a sua condição humana, sua posição na sociedade. Ou, como disse Hannah Arendt, a condição humana. Em termos de condição humana, nós somos desiguais. Em termos humanos, nós somos iguais. Mas tudo tem, no mínimo, dois lados. E um lado é sempre ocultado. E não custa dizer que é ocultado. Por quê? Porque é o paradoxo. É o paradoxo. Isso não faz do direito um espaço menos relevante do que outro na construção da civilidade. Pelo contrário, faz do direito um instrumento extremamente relevante na construção do processo civilizatório. Tanto que, sem ele, seguramente, a nossa selvageria seria muito maior do que com ele. Eu ia aqui para o chat, para a participação do pessoal. Adélia. A parte mais interessante para mim foi quando ele abordou que a argumentação jurídica é pautada na redundância. Exatamente. Mas não mais uma vez, Adélia, nunca tinha percebido isso. Quando ele fala redundância, mais uma vez, ele não está deslegitimando o direito. Ele está mostrando uma característica da produção linguística do direito. Vocês serão profissionais amanhã e notarão que estarão utilizando, na maior parte da construção dos discursos de vocês, das petições, das peças jurídicas, etc., estarão utilizando palavras que elas são recorrentes. Isso é uma redundância do direito, uma redundância no que se refere à utilização de termos linguísticos. Mas essa redundância ela pode dar amplitude ao direito, no que se refere ao sentido. Por quê? Porque há uma renovação, uma ressignificação semântica nos termos. É por isso que eu sempre falo para os estudantes, procurem em si próprio revelar a capacidade cognitiva de inventarem palavras e explicarem essas palavras. Por exemplo, nesse texto de Luhmann, seguramente, vocês se depararam com diversas palavras que nunca tinham lido na vida. E elas provocaram a mente de vocês, do tipo, que porra esse cara está querendo dizer? E aí você fica interrogando, que porra? Mas ele explica a palavra. Ele não só joga a palavra. Não, ele coloca a palavra e ele faz uma descrição. O que é que ele faz? Uma descrição do sentido que ele está construindo para aquela palavra. Um dos grandes autores que fez isso, porque era um filólogo, e depois ficou reconhecido como filósofo, porque também o era, um rapaz chamado Friedrich Nietzsche. Fazia isso com maestria. Outro, acabei de citar, Karl Marx, que inventou palavras como Estado burguês, proletariado, luta de classes, que são palavras que estão aí há quase 200 anos. Mas ele inventava essas palavras e explicava essas palavras. É o que eu digo aos estudantes. Não apenas reconhecer realidades no direito, mas propor a construção de realidades linguísticas para o direito. E você, como observador, observadora, vai propor a construção dessas realidades para o direito através da introdução no direito de expressões que o direito ainda não reconhece como jurídicas. Quando você jogar uma palavra para dentro, que você explicar essa palavra e que ela for parar numa sentença de um juiz,
que ela for parar num desses livros, desses camaradas que escrevem citando você, ou que ela se transformar em um projeto de lei, numa lei, vão chamar você de cientista do direito, de jurista, né? E, provavelmente, a sua condição social vai mudar muito, ou seja, seu bolso vai encher. E aí você vai sorrir. E aí você vai para o Shopping Partage. Aí você vai sair cheia de bolsas do Shopping Partage. E aí você vai dizer, o direito é lindo, o direito é não sei o quê. Não, o direito não é porra nenhuma de lindo, não. Não é não. Mas ele proporciona essas mudanças de condição social. Mas o direito é aquilo, sem dúvida alguma, é também aquilo, sem dúvida alguma, ao qual Luma se referiu. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Pedro Lucas Soares. Achei bem interessante o fragmento que ele relata que o melhor direito é aquele que abrange o máximo de interesses. Lucas, veja que ele utiliza a palavra interesses, não valores. Não valores, interesses. Porque direito é interesse. Ou seja, eu tenho interesse de gozar de algo que eu interpreto que é um direito meu. Se não está na norma, eu procuro um advogado que provoca o juiz, e se o juiz prolatar uma decisão dizendo que eu tenho direito àquilo, eu passo a ter direito àquilo e vou desfrutar daquilo. Porque era um interesse meu. O interesse da coletividade. Por exemplo, o interesse da coletividade de uma rua, de que ela interpreta que tem o direito a ter uma praça naquela localidade e não existe uma praça. Essa coletividade provoca um vereador da cidade que elabora um projeto de lei para a construção de uma praça. Essa coletividade tem um interesse. Tem nada a ver com porra de valores. Tem a ver com o interesse de cada um ou com o interesse coletivo. Como iniciou a senhorita Lorena lá, o direito fundamental de ir e vir é um interesse. Mas também tem o direito fundamental coletivo, social. E uma hora esses interesses colidem. Quando esses interesses colidem, que são interesses de direito, que eles colidem, o que é que aparece para dizer qual direito vai prevalecer? O direito. Ou seja, o direito aparece para dizer qual direito que vai prevalecer. O direito dizendo o direito e dizendo o não direito. Então, como é que pode haver mudança do direito? Não pode haver mudança no direito. Porque quando o direito muda, ele só muda para ser direito ou não direito. Então, como é que é mudança? Agora, pode haver o quê? Transformações no direito. Transformações linguísticas, transformações de interpretação, transformações de sentido, mas não mudança. Diga, senhorita Lorena. Quando esses direitos só contempla um grupo pequeno, né? Geralmente a elite, aí a coisa fica preta. Quando o direito é direcionado só para construir realidades jurídicas de privilégios de classe, aí o direito se transforma num sério problema em termos de construção do processo civilizatório. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mais alguém? Sugestão. Coloquem lá suas garrafinhas de triunfo no freezer, né? Peguem o texto novamente, faça outra leitura do texto, né? Próxima aula terminamos com os elementos, falaremos sobre a pragmática e iniciaremos aqui um experimento com uma tese de Rafael e de Jorge, denominado o terceiro excluso incluso na produção do discurso jurídico. E aí falaremos sobre duas grandes escolas do direito. A escola da exegese do positivismo jurídico, na matriz francesa do Código Civil francês de 1804 e depois do Código Civil austríaco de 1810, e, do outro lado, a ascensão do constitucionalismo, e dentro do constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, e dentro do neoconstitucionalismo, dois paradigmas da decisão judicial, o ativismo judicial e o decisionismo. E
tanto a escola da exegese do positivismo jurídico quanto do constitucionalismo, né? E, sem dúvida alguma, a ideia da tese do terceiro incluso de Rafael de Jorge, falaremos aqui à luz da súmula de Santo Tomás de Aquino sobre o intérprete do direito, ou a interpretação do direito. Ok? Então, encerramos por aqui. Coloque lá sua garrafinha, depois vá ler o texto. Diga, Clara. Deixa eu falar de um negocinho chato agora. O senhor já tem previsão de quando vai ser as avaliações? Pode ser agora, não tem problema nenhum, pode ser agora. Não invente não, pelo amor de Deus. Pode ser agora. Não, reúnam-se aí e me deem uma data, Mas você quer fechar esse conteúdo que o senhor falou agora, né? Para poder... Eu penso que a gente pode fechar com o próximo capítulo envolvendo a tese de Rafael de Jorge, a escola da exegese, o constitucionalismo, a súmula de Santo Tomás de Aquino, fecha ali e podemos fazer uma avaliação. Né? Tá, que vai ser oral, né? Lembre-se que a avaliação é oral, câmera aberta, microfone aberto, 40 minutos para falar cada um, tudo tranquilinho, sem problema. Ano que vem a gente termina. Não tem problema, não. A gente nunca sabe se vai estar vivo no segundo seguinte, né? Então é bom aproveitar. Pois tá bom, pois tá certo. Então, terminado por hoje. Grande abraço. Vou tirar para desgravar aqui agora. Interromper a gravação. Interrompida.